Oi, gente. Sim, essa medida de Lula é mais importante do que o fim da paridade internacional de preços, até porque o fim da paridade internacional de preços manteve o referencial internacional. É mais importante do que a retomada do Fundo da Amazônia, embora isso seja fundamental para o futuro do país, e é mais importante até mesmo do que a retomada da farmácia popular. E olha que farmácia popular vai beneficiar a vida de milhões de brasileiros. E eu estou falando isso porque essa medida, ela sinaliza na direção da mais importante reforma que o Brasil precisa aprovar, que é a reforma tributária progressiva. E eu estou falando da medida provisória de Lula que mira os super ricos. A chamada medida provisória dos super ricos, né? Que foi assinada na segunda-feira, né? Conhecida como MP dos super ricos, prevê a cobrança de 15% a 22% sobre rendimento dos chamados fundos exclusivos. Eu vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas Lula disse que está colocando o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. E essa é a mais importante medida do Lula até agora, porque ela sinaliza na direção de um elemento da reforma tributária que ainda não aconteceu, mas que a luta vai começar a acontecer a partir de agora, que é a luta sobre a progressividade ou não do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é um dos mais regressivos do planeta Terra. É um sistema que cobra muitos impostos no consumo e na produção. E por que cobrar impostos no consumo é tão altamente regressivo? Basta você pensar qual é o percentual que um super rico gasta no consumo de sua renda e quanto é que um trabalhador gasta, o percentual de sua renda no consumo. Um trabalhador que ganha um salário de R$1.000, R$2.000, gasta de 90% a 100% e às vezes até mais do que 100% de sua renda, por isso que ele se endivida no consumo. Em bens materiais e bens básicos de consumo, energia elétrica, comida, produto de limpeza, supermercado e tal. Ou seja, a pessoa gasta quase tudo que tem, quase tudo que ganha no consumo. E esse é o caso do trabalhador. Já uma pessoa muito rica gasta no consumo 1% de sua renda, 0,1% de sua renda ou menos. Está ganhando 1 milhão por mês, está ganhando 900 mil por mês, gasta 20 mil no consumo, se isso, provavelmente menos. Ou seja, quando você coloca a tributação, como é a nossa brasileira, pesando no consumo, você suga, você tira mais do trabalhador, você tira mais dos mais pobres. E o Brasil é um país que tributa muito pouco os ricos, os super ricos. Nós não temos impostos sobre dividendos empresariais, que é a parte do lucro das empresas que é distribuído entre os acionistas e que é altamente concentrada nos mais ricos. E nós não temos uma tributação progressiva no imposto de renda. O nosso imposto de renda é pouquíssimo progressivo perto do imposto de renda de outros países. A gente cobra, no máximo, a alíquota máxima, 27,5%. A alíquota máxima nos Estados Unidos é quase 40%, 39%. A alíquota máxima em países como Suécia, os países nórdicos, é acima de 50%. 50% ou um pouco acima. Então essa medida provisória do Lula é a mais importante porque ela sinaliza numa direção fundamental. E é por isso que é tão importante vocês compartilharem esse vídeo, né? Quem será afetado? Serão afetados somente aqueles que têm investimentos em fundos exclusivos. Segundo estimativas do governo federal, existem 2,5 mil brasileiros. Isso mesmo. Num país de mais de 200 milhões de pessoas, existem apenas 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesse tipo específico de fundo. Esse grupo restritivo acumula mais de 756 bilhões e responde por 12,3% dos fundos do país, ou seja, eles têm um controle insano. É claro que tributar esse fundo só não é suficiente para esse fundo exclusivo, né? Não é suficiente para uma reforma tributária, mas é nessa direção
que essa tributação sinaliza. Também conhecidos como fundo dos super ricos, esses fundos exclusivos são aqueles que é o único cotista, eles exigem um investimento mínimo de 10 milhões de reais. Quem é que no Brasil pode fazer um investimento mínimo de 10 milhões de reais? Só gente muito, muito rica, né? E tem um custo de manutenção anual de 150 mil reais. Feito de maneira personalizada, os fundos pagam imposto de renda atualmente, mas somente no momento do resgate e com tabela regressiva. Quanto mais tempo de aplicação, menor o imposto de renda. Ou seja, além da tabela ser regressiva, beneficiando os super ricos, só no momento de resgate. Muitos deles não resgatam anualmente. Muitos deles deixam lá no fundo durante 3, 4, 5 anos e acabam o quê? Não sendo tributados. Não sendo tributados. O texto da medida provisória, assinada pelo presidente, acaba com a tributação única no momento do resgate. Agora, prevê que esse grupo será taxado numa alíquota de 15% a 22%, ainda muito baixa, muito moderada, né? De imposto sobre os rendimentos uma vez a cada semestre, por meio do mecanismo chamado Come-Cotas. Com a mudança na cobrança, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. No entanto, a taxação dessa parcela mais rica depende ainda de votação no Congresso Nacional. E isso, gente, coloca a questão em luta no Congresso. No Congresso, e por isso esse debate é tão importante, no Congresso vão aparecer aqueles defensores dos bilionários. Gente tipo o Arthur Lira, né? Vão aparecer no chamado Centrão, né? Que eu não gosto muito do nome, mas enfim, direitão corrupto talvez seja melhor. Vão aparecer os defensores desses bilionários, os defensores desses fundos, e vão dizer, e vão usar aquele discurso, né? Ah, mas está aumentando os impostos. Nós devemos sim aumentar os impostos sobre os super ricos, sobre as grandes corporações empresariais, sobre os bancos e o lucro líquido dos bancos, sobre dividendos empresariais e reduzir ainda mais a tributação que atinge a classe trabalhadora, reduzir os impostos sobre o consumo, reduzir os impostos na produção, no pequenos e médios empreendimentos que empregam mais gente. Nós devemos reduzir essa tributação que atinge a classe trabalhadora, que atinge os mais pobres. E para isso, tem que equilibrar a conta de algum lugar. E o Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal dos super ricos. E isso precisa acabar. E essa medida provisória do Lula sinaliza na necessidade de acabar com isso. E eu torço para que vocês comigo lutem nessa direção e pressionar o Congresso nessa direção de termos finalmente um sistema tributário progressivo no Brasil. Vai ser uma luta muito grande. É a segunda etapa da reforma tributária. Mas é uma luta que já passou da hora da gente travar e da gente vencer. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto ou abaixo-assinado contra a privatização da Sabesp, ambos estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.